A paz do Senhor a todos, estamos alegres, felizes de estarmos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, no Face da AD Belém Valinhos. Damos graças a Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Nós vamos orar ao Senhor, na sequência, louvarmos a Deus e aprendemos nesta manhã, mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã, estarmos na tua presença para, Senhor, aprendermos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que transforma, que muda, que entra, Senhor amado, no coração, Senhor amado, das pessoas, que convence o homem, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, nos ensina que o Teu Espírito Santo toque em cada vida, em cada coração. Que possa, Senhor, ser uma bênção para as nossas vidas, Senhor. Fica com o Teu povo, abençoa o Teu povo, Senhor. Sara o Teu povo, restaura a saúde dos Teus servos, das Tuas servas. Dá vitória, Senhor. Abençoa, fica conosco nesta manhã. Pai Santo, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, somos gratos a Deus, agradecer aqui ao pastor Constantino por estarmos aqui, nos franquear esta oportunidade de estar junto com os irmãos, agradecer a todos que estão conectados conosco, que Deus possa abençoar as suas vidas, todos os superintendentes da Escola Bíblica, da Assembleia de Deus de Valinhos, Belém, também aos professores, cada um dos professores, e nesta aula, especialmente que foi preparada pela CPAD, este trimestre para adultos e jovens, utilizando a mesma revista, porque Deus assim nos ajudou neste trimestre. Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, pastores, amigos que estão conosco nesta manhã. Deus abençoe, seja conosco, compartilhem, estejam aí, falem conosco, comentem, dê a paz do Senhor, esteja conosco aqui nesta manhã, participem da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, que o Senhor nos ensine nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade. E vamos estudar no dia de hoje. Para esse trimestre, estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, muito apropriado esse tema do trimestre, para um tempo muito difícil que estamos vivendo. E a lição número 3, o despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. Esse é o nosso tema da nossa revista de hoje. E nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, número 147, Servir a Jesus. Convidamos aqui nosso irmão Luiz Carlos, que é superintendente de uma das nossas igrejas, também a nossa irmã Sebastiana e o Luiz Carlos Júnior. Deus receba o nosso louvor. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o irmão Luiz Carlos, superintendente da Escola Bíblica Dominical do Jardim da Colina. Paz do Senhor para todos, eu sou a irmã Sebastiana, graças a Deus, aluna da Escola Dominical do Alto da Colina. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Luiz Júnior, eu sou músico da Igreja Assembleia de Deus. Nós estaremos cantando o hino 147 e eu gostaria que os irmãos pudessem estar acompanhando com esta live. Amém? Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos teus pecados purificação. Aleluia! Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor.
teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Aleluia. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo, então vem dando a ti louvor. Aleluia. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, Graças a para Deus. trabalhar por mais e mais tempo. Dá-me entendimento e verás saber, para nele eu fazer o teu querer. Sim, meu Senhor, te Ó louvamos. meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo, então vem dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. Aleluia. E contigo quero sempre aqui viver, que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo, então vem dando a ti louvor. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, né, a representação dos nossos irmãos adultos e jovens, louvando a Deus nesta manhã na nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. Muito bem, despertamento renova o altar, o textual da nossa lição. Em 1 Reis 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. Pontuando aqui na Nova Almeida atualizada, ele diz: aproximem-se de mim. Numa linguagem mais atual, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Importantíssimo, nós vemos que Elias fez o trabalho, Deus o tinha mandado, mas ele chamou o povo, os companheiros, aqueles que estavam ali, para que pudesse restaurar ali agora o altar, para que Deus pudesse se manifestar. Primeiro partiu do homem ali restaurar o altar, e o Senhor manifestou a sua presença gloriosa naquela oportunidade. Verdade prática de Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós somos morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo, no sentido original significa nós estarmos continuamente sendo cheios do Espírito Santo. É um processo contínuo. Não é encher uma vez e acabou, não. É um processo contínuo e é necessário que o crente esteja sempre cheio, Ele deixe Deus trabalhar na vida dele, o Espírito Santo trabalhar na vida dele, enchendo ele, para que ele possa vencer a batalha no nome do Senhor Jesus Cristo, Então Deus vai dar a vitória a cada um de nós. Nós temos que ter o nosso altar constantemente renovado, pelo Espírito. Glória a Deus.
Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versos 2 a 15, mais alguns versos que nós já vamos ver na sequência. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como estava escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. Depois disso, o holocausto contínuo e das duas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Pontuando aqui na Nova Almeida atualizada, no versículo 5, fala das festas de Lua Nova, né? As festas de Lua Nova e de todas as festas fixas, né? Lembrando que festas fixas era tabernáculos, era primícias, também todas elas vinham com uma ordem, com uma maneira do cristão, do judeu, poder lá estar oferecendo a Deus, colocando a Deus, né? Festa da Páscoa, e assim sucessivamente. Eles tinham as festas que eram já determinadas por um calendário. Às vezes a pessoa estranha que haja um calendário, mas nós como crentes devemos ser organizados, né? Organizar a nossa vida, organizar as nossas festas, organizar numa agenda, para quê? Para que nós tenhamos um panorama do que vai acontecer. Não necessariamente que vai acontecer, porque nós não escrevemos e não podemos ir lá e trocar, isso é fato, né? O ser humano ele é limitado, então a gente planeja, né? E depois, se Deus nos der vitória, nós vamos concretizar aquilo. Porém, a gente tem que ser planejado para poder saber quando, como vamos fazer, quem vai estar, fazer as coisas da forma bem organizada. O cristão precisa ser organizado. E assim era o povo de Israel, eles tinham organização. Deus tinha colocado as festas, por isso eram chamadas festas fixas, para que eles pudessem trazer as ofertas, os sacrifícios, ofertas voluntárias, não é? Para que o trabalho do Senhor fosse feito. Então é importante nós lembrarmos que o povo de Deus precisa ser organizado. Isso é muito importante. Esdras 3, 10, 13 a 13 diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor como é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Pontuando aqui na Nova Almeida, no verso 10, quando os construtores lançaram os alicerces do templo, né? Lançaram, né? Então, os construtores fizeram ali, edificadores, construtores, né? Também está falando com símbolos, uma forma para falar aqui fala com trombetas, com saltérios, né? Fala com símbolos para louvarem ao Senhor. Cantavam responsivamente, cantavam a reveses, que é um português bem castiço, né? Que nós não temos utilizado ele há muito tempo. Cantavam responsivamente, né? É como nós fazemos, tem vezes está difícil hoje em dia fazer assim, por causa das versões da Bíblia, mas nós tínhamos por hábito de fazer, lia um versículo, o pregador que ia pregar, por exemplo, ou na leitura oficial, e a igreja lia o próximo versículo, e assim sucessivamente. Isso é responsivamente, né? A gente pode, um canta, outro canta.
vamos trabalhando junto, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo jubilou, né, em altas vozes. Né? Por quê? Porque os alicerces tinham sido colocados. Não é que o templo estava pronto, não. Os alicerces estavam prontos. Isso mostra para nós, irmãos, que nós demos a cada batalha vencida, vamos dar glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, não é? A cada etapa de um projeto, nós temos que agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Não precisa esperar estar tudo pronto. Não, nós vamos louvando a Deus de contínuo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos celebrar as vitórias, alegrar-se, né? Era um grande evento, porque os alicerces tinham sido colocados no local de novo, para depois subir a construção. A importância, né? Sem um alicerce, jamais o templo seria feito. No verso 12, ele diz assim: porque muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes da alegria das vozes, do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Não é? Então, pontuando aqui, na Nova Almeida, já idosos, né, quando fala de velhos aqui, está falando já idosos, hoje é um termo mais carinhoso aqui, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto, né, que as vozes se ouviam de longe. É interessante como duas visões diferentes acontecem neste momento aqui, e que é muito natural. Porque vocês devem lembrar que eles estavam voltando de 70 anos, e muitos nasceram no próprio cativeiro, nasceram na Babilônia, não é? E eles são aqui, chegam mais jovens, não tinham conhecido o templo, não fazia parte da vida deles o templo anterior, que tinha sido destruído. Então eles estavam muito alegres, muito satisfeitos. E aqueles que tinham já visto a primeira casa, estavam o quê? Chorando. Por quê? Porque era diferente, né? Por isso o Senhor fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas eles estavam ali agora porque a primeira foi suntuoso, por causa de todo o trabalho que fez Salomão ali. E aqueles que viram o primeiro templo estavam ali agora fazendo uma comparação. Comparavam o templo que eles já tinham visto, o primeiro, com esse segundo templo. Então, era uma mistura de emoções ali, naquela situação. Isso é natural, né, de acontecer com as pessoas que já passaram, já viram, não é? Então, nós temos que nos alegrar, irmãos, com cada etapa da nossa vida. Nós não podemos ficar vivendo de passado. Paulo fala assim: eu deixo as coisas que passaram para trás e vou para frente. Vão para frente, vão para frente. Por quê? O que passou, passou. Hoje já está completando aí 4 meses de pandemia, 120 dias, né? O último dia que estivemos na igreja lá, inclusive fazendo um treinamento para a escola bíblica, foi 18 de março. Quando nós estivemos lá e depois disso não nos encontramos mais. O que é isso, irmão? Mas vamos deixar o que passou, passou. Vamos focar na frente, vamos focar para o que vem para frente, vamos para o futuro, porque Deus vai nos dar a vitória. É importante, irmãos, nós, sim, lembrarmos do passado, mas que o passado não atrapalhe o nosso presente e nem o nosso futuro. Sirva de experiência, sirva de alicerce. Nós vivemos, vivenciamos aquilo que passamos, mas agora vamos para frente, fazer melhor, fazer para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Na nossa introdução, nós temos que lembrar que quem que é
o centro da nossa adoração? Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, né? Ou seja, a Bíblia está sempre remetendo ou falando de Cristo. Usando uma forma ou outra, ela está sempre falando de Cristo. Por quê? Porque é o Cristo, é o mais importante. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas. Então, Ele é o centro. Então, nunca nós podemos perder essa visão do autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para Jesus Cristo. Ele, sim, é o centro da adoração. É hora de nós despertarmos do sono, né? A nossa redenção está muito mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Eu aceitei a fé há 40 anos atrás. Então, estou mais próximo agora da minha salvação do que quando aceitei o Senhor Jesus lá, quando jovem. Você jovem que nos ouve, saiba que o tempo, ele é uma variável que nós não temos controle. O tempo, ele passa. Quer você faça, quer você não faça. Se você não estuda, o tempo passa. Se você estuda, o tempo passa. Então, cuidado com o uso do seu tempo. Por isso que a Bíblia nos ensina para nós aproveitarmos o tempo. Ou seja, remir o tempo. Então, cuidado, não é? Então, nós temos que estar despertos, sabendo que quem nós devemos adorar? Cristo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, com olhos fitos nele, porque ele que é o nosso Salvador, o centro da nossa adoração. Então, Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele vai dizer assim, capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, olha, o cuidado de Deus. Deus cuida de nós, mas nós temos que lançar sobre ele, ou seja, na oração, que é o nosso altar, onde nós vamos agora falar com Deus, comunicar com Deus, estar com Deus, a oração, não importando se estamos de pé, sentados, se estamos ajoelhados, que maneira estamos, deitados, né? Quem sabe a pessoa está numa enfermidade, não pode sair da cama, mas Deus ouve a oração. Então, nossas ansiedades, temos muitas, faz parte do ser humano, porque nós não devemos, a ansiedade tem que nos mover, não nos bloquear, não é? A ansiedade é quando você está ansioso por algo lá na frente, que você não tem certeza que não vai acontecer, o que vai acontecer. Calma, fique na presença do Senhor, que Ele vai nos dar a vitória. Jogue nele, ou seja, lance para os seus pés, fale com Ele, converse com Ele das suas necessidades. Talvez o jovem ou a jovem, também os irmãos e irmãs, tem facilidade para falar com um amigo, com uma amiga da escola, com um amigo, de tantos assuntos, os mais variados possíveis, mas não tem facilidade para falar com Deus. Fale com o Senhor. Ele é seu amigo. Ele é aquele que senta com você. Ele é aquele que dá o ombro para você se abraçar ele e ali deitar a sua cabeça, como fazia João, que se declinava no peito de Jesus. Ali, ele é assim mesmo, ele está pronto para ouvir. Então, não tenha vergonha, fale tudo. Esclareça, não que ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas, mas esclareça. Fale, falar é bom, você vai se sentir melhor, porque faz parte de um processo de você tirar aquilo que está dentro e falar com alguém. E fale quem melhor para falar do que o Senhor Jesus Cristo. Então ele é o centro da nossa adoração. Não podemos nunca esquecer disso. Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. Nós não podemos trocar de maneira nenhuma, nada pode trocar, nada pode estar no lugar do Senhor Jesus. O primeiro tópico diz: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam necessidade de acesso a Deus
que o altar lhes proporcionava. Então o altar, lembra que na leitura que nós fizemos inicialmente, eles estavam alegres porque eles tinham feito o altar. Logicamente, proporcionalmente, o altar perto do tamanho que era o templo, né? Fizeram antes, obviamente, já começaram a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Por quê? Porque o altar fazia uma conexão. Eles sabiam da importância do altar, que fazia essa conexão com Deus. Eles iam oferecer a Deus, eles iam agradecer a Deus, eles iam solicitar, pedir, em falar com Deus. Então eles queriam, eles tinham essa necessidade, sabiam que o altar é o lugar certo. A oração é o lugar certo onde o crente deve falar com Deus e Deus ouve lá do alto céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa conexão que há entre o altar e Deus, o judeu tinha bem conhecimento e começaram a trazer as ofertas, de fazer as ofertas. Em Êxodo 29:42 vai dizer, esse será um holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda, da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Era a promessa do Senhor, desde quando eles criaram o tabernáculo, construíram o tabernáculo no deserto, já tinham o altar do holocausto, aquele que deveria ficar com o fogo contínuo o tempo todo, e era contínuo, ou seja, sempre, tem que fazer sempre. O altar é para oferecer ao Senhor sempre, bendito seja o nome do Senhor. Então eles estavam ali fazendo aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Mas eles tinham o terror do povo que estava em volta. Por quê? Porque dá uma olhada no mapa para você ver. Hoje Israel está cercado de todos os países árabes, muçulmanos. Como vocês podem ver, todos que estão em volta dele. Todos. Né? Até aquela faixa de Gaza, que dá acesso ali ao mar Mediterrâneo também. Então, todos eles. Então, eles estão numa faixa de terra extremamente pequena. Naquela época, da mesma forma, né? Os outros povos estavam ali e havia um temor, porque eles estavam sem nenhuma proteção. Não estavam ainda com as muralhas todas destruídas. Estavam reconstruindo, segundo a autoridade que foi lhes dada. Então eles fizeram o que? A primeira coisa, vamos fazer o altar. E no altar nós vamos glorificar, exaltar, alegrar na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então o altar é necessário. O altar é conexão. O altar é o lugar que liga o judeu ali a Deus. E o altar do cristão é a oração que liga o crente ao nosso Deus, né? Que dá essa intimidade, que você se prostra, que você se dedica, bendito seja o nome do Senhor. E o altar é o lugar que ficava fora do templo. Não era exatamente dentro do templo, nem poderia, porque é muita fumaça, muito fogo, né? Deus é sábio. Então o templo, como você pode ver aí, para dentro da porta, ninguém podia entrar a não ser os levitas, né? Lembrando que o Senhor Jesus Cristo nunca entrou dentro do templo, ele não podia entrar, ele era da tribo de Judá. Então ele não podia entrar para dentro do templo, quem entravam eram os levitas, aonde ia fazer o sacrifício de incenso, aonde o sumo sacerdote fazia o sacrifício ali no Santo dos Santos uma vez por ano, ali onde tinha a mesa dos pães, né, que ficava colocada ali um pão representando das 12 tribos, 12 pães. Então ali quem entrava eram só os sacerdotes, mas o altar do holocausto ficava para o lado de fora, onde o povo tinha acesso, aquele que trazia. Deus sempre quis que o povo tenha acesso a ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Deus quer que você tenha acesso a ele. Não se intimide, Deus não é um pai bravo, um pai que quer pegar e castigar o seu filho. Não, Deus é um Deus de amor, que é a sua essência, e ele quer que o homem esteja na sua presença, e o altar da oração serve para isso. O ponto 2 diz, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar.
todos, né? Então, quando nós vemos o que aconteceu com Elias, ali, Elias, como está lá em 1 Reis, capítulo 18, o verso 30, o verso 38, Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, que nós já lemos no nosso textuário, né? Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, né? Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Lembra do desafio? Ele faz um altar, coloca a lenha primeiro, ele chama o povo deve trabalhar junto, nós somos unidos, nós somos uma unidade, nós estamos unidos pelo Espírito Santo, devemos estar sempre unidos. Então ele não fez sozinho, ele podia ter feito sozinho, mas ele chamou o povo, vem fazer comigo, vamos estar próximo do Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, vamos caminhar juntos, ninguém faz sozinho. Jovem, você não anda sozinho, você precisa do seu pai, da sua mãe, você precisa dos seus amigos, né? Amigos que eu estou dizendo, amigos crentes, amigos que oram junto, assim como Daniel tinha ali os seus amigos crentes, que podiam orar nas suas necessidades, clamar ao Senhor e Deus dará a vitória. Amigos que você pode contar. Ele reparou o altar, primeiro, colocou a lenha do jeito que precisava colocar, colocou ali o holocausto, e aí ele fez uma coisa inusitada, que não se vê em nenhum outro lugar da Bíblia. Falou assim, olha, traga água. Talvez alguém falou, será que ele vai se lavar? Será que ele vai fazer outra coisa? Não, traz água. Trouxe água, jogou em cima do holocausto. Molhou o holocausto, molhou a lenha, molhou ali o altar. Mandou fazer um rego em volta e foi molhando, foi molhando, foi molhando. Alguém deve ter pensado, ou é aqueles outros profetas ali de Baal, de Aserá, eles estavam ali o quê? Esse camarada ficou doido. Porque como se coloca água no altar que vai poder pegar fogo? Mas quando ele clama, Deus derrama fogo do céu. Aleluia! Deus derramou fogo e consumiu o holocausto, consumiu tudo ali, a lenha, as pedras, o pó. Foi uma coisa tremenda, porque Deus operou um grande milagre. Então, a reparação do altar, né? Reparar o altar, o cuidado que ele teve com o povo, agora Deus recebe o sacrifício e mostra, e todos eles começam a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos como esse, e vemos o exemplo de um rei que deixou de servir a Deus, né? O rei Acaz, está lá em 2 Reis, rei Acaz foi a Damasco a encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes do rei Acaz viesse de Damasco. Ele viu um altar pagão e mandou o sacerdote fazer um altar pagão. Olha a situação de um rei que está completamente fora da presença de Deus, né? Ele levou o povo de Israel à idolatria, ele ofereceu seus filhos a Moloque, está lá em 2 Crônicas 28, ele fez tudo o que era errado. Rei Acaz foi um péssimo rei, né? Perdeu a conexão com Deus, ficou arrumando outros altares, né? Nós não temos que ter outro para pedir. Nós temos que falar, não há outro mediador, a não ser Jesus Cristo. Temos que falar com Ele. É Ele que tem, Ele que pode, é Ele que é. Então o rei Acaz levou o povo à adoração, à idolatria. Porém, o que é interessante é que nós vemos que o rei Ezequias era filho de Acaz, né? Ele levou seus filhos à morte, mas sobrou. E Ezequias era um deles. Ele foi rei de Judá entrou com 25 anos de idade, né? E reinou 29 anos.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Você vê que aqui já nem menciona mais Acás, né? Que ele era filho de Acás. Já começa a falar de coisas boas, falar que é da descendência de Davi. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, que também virou um instrumento de adoração. Porque quando a pessoa perde a conexão com Deus, ele começa a arrumar alguma coisa para substituir. Irmãos, cuidado! É o Senhor, é Ele que merece a nossa adoração, para louvor, para a glória do nome dEle. É Ele que pode, é Ele que faz. Não devemos perder a conexão central. Cristo é o nosso altar, não podemos perder, não é? E aqui está dizendo que no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Então Ezequias removeu os ídolos do templo, Ezequias restaurou o culto e o povo se alegrou na presença do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, o tempo todo estar preocupado com a nossa conexão, o tempo todo estar preocupado com o nosso altar, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Nada pode substituir isso. No item 2, Cristo, centro da nossa comunhão com Deus, como nós estamos falando, centro, né? Não é outra coisa, é Cristo, Jesus Cristo. Lembrando que até o tempo a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. Então, no item 2.1 diz, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Então, no Antigo Testamento, como nós estávamos falando, o altar ficava fora do templo, todos tinham acesso, né? O povo trazia, o sacerdote fazia o holocausto, era o local central de adoração. É até onde o povo podia ir, né? Estar ali, glorificar, exaltar e trazer a sua oferta, né? Isso no Antigo Testamento, passava-se pelo altar. Agora, no Novo Testamento, o altar de Cristo, o que foi o altar de Cristo? A cruz. Os 4 pontos do altar tinham que ser ali colocados, consagrados e com sangue. As 4 pontas. E Cristo, na cruz, as 4 pontas também são marcadas com sangue, né? Sua cabeça ali na parte superior, os seus braços e os seus pés na parte inferior. E Cristo entra dentro para oferecer a Deus o seu próprio sangue. Ele não vem com sangue alheio, não. Ele traz, como está escrito lá em Hebreus, irmãos, ousadia. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Antes, no Velho Testamento, o santuário, que é a parte onde nós estávamos falando, que entrava só os sacerdotes, agora nós podemos entrar. Ou seja, a presença de Deus, nós podemos estar na presença de Deus. Por causa do quê? Do sangue de Jesus Cristo. Nós temos o quê? Ousadia. Ousadia de adentrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que ele, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne, ou seja, seu corpo feito sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sobre aquele madeiro. E ali ele abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus agora, com fé, com alegria, sabendo que nós somos purificados pelo sangue de Cristo, porque nós temos esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Jesus morre, mas ao 3º dia ressuscita. Glória a Deus! Ele está vivo e vivo para sempre. E nós podemos entrar com ousadia agora, por causa do sangue de Jesus. Nós podemos adentrar, estar na presença do Senhor. O sumo sacerdote precisava sacrificar uma vez por ano um animal. Esse não podia ser comido, ele era ali queimado fora do arraial. Jesus também é fora da cidade, que ele é ali no Gólgota, sacrificado, e ele é morto. Mas agora ele ressuscita, bendito seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano. Você pode entrar agora,
nesse exato momento, falar com Deus, adentrar no santuário, por causa do sangue de Jesus Cristo que abriu o caminho para nós. Que maravilha, né? Toda a Trindade atuou. Trindade é uma palavra que a gente não encontra na Bíblia. Né? Trindade é um conceito, né? É uma unidade, três em uma única unidade. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então Deus, ele é a totalidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos encontrar várias menções na Bíblia falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando Jesus está sendo batizado, o Pai fala do alto, o Filho está ali e o Espírito Santo desce como ali, com uma forma corpórea, como pomba. Então veja bem que é um único Deus, é o nosso Deus, que nós servimos, né? Desde lá, quando ele fala no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Glória a Deus. Ele não fala, façamos o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não. A nossa imagem, a nossa semelhança. O Elohim, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando veio a plenitude dos tempos, o Pai trabalhou, né, para mandar a promessa que ele tinha dado. Na plenitude dos tempos, veio o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo falando aos Gálatas 4, 4 a 5. Cristo, 1 Pedro 2, 21 e 24, dispor que para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Todos os pecados podem ser perdoados se o homem e a mulher crê no Senhor Jesus Cristo, porque ele fez o sacrifício perfeito, pagou todos ali naquele sacrifício no Calvário. E o Espírito Santo, Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo? Então aqui o escritor aos Hebreus, ele também fala. Então nós estamos falando dos três trabalhando em tempos distintos, cada um com a sua função, para que o homem, a mulher, o ser humano chegue ao conhecimento da verdade, para poder aprender a sua palavra, crer no Senhor Jesus Cristo, ser salvo, seu nome ser escrito no livro da vida e ir morar com o Senhor no céu. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em cada um dos tempos, trabalhou e hoje trabalha para que o homem e a mulher cheguem ao arrependimento e possa ser salvo. Bendito seja o nome do Senhor. No item 2.2, nós vamos ver aqui o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Devemos lembrar que todos que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador recebem o Espírito Santo. Então Paulo, escrevendo aos Efésios 4:30, ele diz, e não entristeça o Espírito, vê que o Espírito Santo aqui está em letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o selo é quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. Não é o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, não é selo. O selo se dá no momento que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo. O ladrão da cruz creu, foi selado. Né? Todos que creem são selados pelo Espírito Santo. Todos creem são selados. Então é importante crer, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo, será salvo você e a sua casa, ao carcereiro. Você precisa de Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo. Você recebe um selo, uma marca, né? Era muito comum, hoje em dia a gente não usa muito isso, né? A gente usa a mídia eletrônica, mas ainda o correio manda muita coisa. Muitas coisas são enviadas ainda pelos correios, que precisa ter um selo. Que seja o quê? Uma marca, para dizer, olha, está pago,
pode levar, está pago e leva nesse endereço. Então ele representa ali. E aquilo é inviolável, ou seja, ninguém pode abrir. Né? A mensagem que alguém manda para outra mensagem, uma carta, ela é inviolável, é um direito nosso. Então, o selo é essa importância. Nós estamos marcados, nós estamos resgatados por Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, e agora temos uma marca. Romanos, capítulo 8, verso 16, Paulo escrevendo, ele diz, o próprio Espírito, letra maiúscula, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho, né, de confirmar, de estar. Ele confirma. Então, nós temos absoluta certeza que somos salvos, filhos de Deus, porque o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Parte espiritual, espírito e alma, e parte física, o corpo. Então, o que o Espírito faz? Ele revela. O que ele revela? Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 1, 17 e 18. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, pelo que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui eu acho que a Nova Almeida ela retrocedeu um pouquinho, né? Na verdade, o original para coração aqui está cardia do grego, que realmente quer dizer coração, mas não é coração. Se nós olharmos na RC, ele fala entendimento, iluminar os olhos do entendimento. Lembrando que o coração, ele não tem entendimento, o coração, ele não pensa, o coração não faz nada disso. O coração é um órgão que está ali para auxiliar. Tudo está na mente, né? Onde Deus colocou nosso entendimento. Está tudo aqui em cima na cabeça, né? A importância da cabeça. Os ossos da cabeça são dos ossos mais duros que nós temos no corpo para proteger o nosso cérebro. Então, veja bem, aqui, espírito, você pode ver, eu fiz questão de destacar, espírito de sabedoria está em letra minúscula, tá? Porque isso não está falando do Espírito Santo. Está falando do nosso conhecimento. É espírito de sabedoria. O Senhor nos dá sabedoria. É um dom, é uma capacidade de compreender, de ser iluminado. Ou seja, o nosso entendimento agora abre para nós compreendermos os mistérios da palavra de Deus. Então, o nosso espírito, ou seja, o nosso entendimento lá dentro, nós vamos compreender. Deus vai dando sabedoria ou dons, revelando para nós a sua palavra, né? Aqui não é que é o Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Agora ele vai agregando, os dons são capacidades espirituais especiais que ele vai agregando ao cristão para nós compreendermos o grande, aqui maravilhoso Deus que nós servimos. Para que nós compreendamos, tenhamos pleno, imagina, quando eu falo pleno conhecimento dele, falar que nós temos pleno conhecimento de Deus. Imagina o que o Espírito Santo pode fazer por nós, o quanto nós ainda temos que caminhar para compreender a Deus, né? Ele ensina também. Lucas 24, 32 e também o 45, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Aqui, não é? Que maravilha! Ele abria as Escrituras, como está na RC, explicava. Né? Ele explica, ele ensina, ele interpreta, porque foi ele que escreveu. Aleluia! É o Espírito Santo que inspirou homens para que escrevessem a palavra de Deus. Então, lhes abriu o entendimento. Entendimento. Né? O coração, ele sentia. E é assim mesmo que funciona. A gente sente, né? Estamos na casa do Senhor, louvando, ouvindo a palavra, o coração arde, a gente sente aquela alegria, aquela maravilha. É para sentir mesmo, é ali que se sente essa glória, né? Essa maravilha. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem pensando que está ali, não. Mas está tudo aqui no nosso entendimento. Ele reage, né? O nosso coração reage às ações que estão acontecendo no nosso entendimento, na nossa
mente. Então, ele interpreta, ele explica. Em Hebreus 10, 17 a 20, vai dizer assim: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus é grande, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é grande, irmãos. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Não é que ele não tenha capacidade de lembrar. Ele não quer lembrar. Ele esquece. Porque ele perdoou os nossos pecados por causa do sangue de Cristo derramado no Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, onde há remissão dos pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso que não precisamos sacrificar nada. Cristo já sacrificou por nós. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então o Espírito Santo vai esclarecendo a Bíblia, cada livro, cada local que você vai lendo. Por isso você não pode isolar um texto. Nunca isole um texto. Sempre olhe o contexto, onde ele está inserido no livro, na história, com os outros livros, para que a palavra de Deus vai se revelando a nós através dela mesma. Cuidado! Normalmente, quando você não compreende, é porque você que não entende a Bíblia não está errada, a Bíblia está certa. Cuidado, né? Se não está entendendo, peça alguém para te ajudar a compreendê-la. Ele penetra. O Espírito Santo vai entrando, ele não tem barreiras. Efésios 5, 13 e 14 diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Iluminação. Né? Quando a gente, aqui em casa já aconteceu, nesse tempo, ou tempo de muita chuva, a gente fica sem energia. Sem energia perdemos a iluminação. É incrível como é estranho uma casa escura. Né? Você não tem iluminação. Então, Cristo vem iluminando-nos pela sua palavra. O Espírito Santo vai tirando aquela venda, tirando aquela escuridão que havia na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não conhecia Deus. E agora, quando ele vem, a luz penetra. E ele penetra todas as coisas, diz a Bíblia. Então, quanto mais escuro o lugar, se você acender um fósforo, se você acender uma vela, você vai ver, é uma vela. Não é? E aí, quando você está na sua casa, você quer lâmpadas que tenham muitas velas. Antigamente, antes da lâmpada de LED, a gente chamava de 60 velas, né? 100 velas, porque era equivalente à iluminação de uma vela. Então, se colocava a iluminação daquela lâmpada, inventada por Edison. Quando ele inventa, começa a falar em velas, ou seja, quantas velas eram necessárias para iluminar o que iluminava aquela lâmpada. Não é? Então é importante nós vermos, irmãos, como na escuridão a luz é tão importante, tão maravilhosa. Você já viu quando apagam-se todas as luzes, ou ficamos sem, como brilha mais a lua, as estrelas? A luz, ela entra, ela penetra. Então o Espírito Santo penetra até o inimaginável, que são as profundezas de Deus. Então nós devemos saber que o Espírito Santo, ele é todo-poderoso, né, para entrar ali pela palavra até a divisão da alma e do espírito, iluminando, esclarecendo, para que a pessoa possa compreender as coisas de Deus. No terceiro tópico, ele vai falar para nós: cuidado com as imitações. Irmãos, nós temos tempo de muita imitação. Muita imitação. Não é? E tem umas que é fácil. Aqui eu trouxe alguns exemplos para que nós pudéssemos só deixar claro o que é uma imitação, o que é o verdadeiro. Não é? Tem coisa que é fácil você distinguir. Ações, maneiras. E tem coisas que são mais sutis. Que você tem que ter conhecimento da palavra. A palavra de Deus é que vai esclarecer o que é e o que não é.
Não é porque tem uma profecia, alguém fala uma profecia, fique em paz. Profecia é para isso mesmo. Profecia é para falar de coisas que nós não sabemos, mas é para ensinar, é para poder nos repreender, né? Cuidado com o que você ouve por aí, tudo que você ouve. Analisa pela palavra de Deus. A profecia deve ser julgada, não é a pessoa. Nós não devemos julgar a pessoa A ou a pessoa B, mas a profecia, a palavra que foi falada, deve ser julgada para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Então, não fique preocupado, apenas ouça, vê o que está acontecendo e analisa pela palavra de Deus. Então, nós estamos vendo aqui várias marcas que muitas é fácil de perceber. Agora, outras, para distinguir, é tão próximo do original, é tão próximo que a pessoa que não é um especialista, ele acaba comprando, pensando que é a mesma coisa, mas não é. Então, cuidado com as imitações que aparecem por aí. Sempre olhe, verifique na santa e poderosa palavra de Deus. Sempre digo, na dúvida não faça. E você deve fazer o seguinte, olha, não sei o que está acontecendo, o que é esse movimento, o que aconteceu lá? Pergunte, fale com o seu pastor, fale com o seu líder, né, de jovens, fale para que você possa saber, né, e compreender. E cada um vai levando para o outro se também não souber. Então, irmãos, é importante nós tomarmos cuidado com imitações. Tem uns que imitam e até ensinam a falar em línguas estranhas. Como é que se pode ensinar a falar em línguas estranhas? Isso é uma aberração, mas existem pessoas fazendo isso por aí. Não é? Então tome cuidado, não é? Tome cuidado. Não é falando monte de glória assim na sequência que vai se falar em línguas estranhas. Não é nada disso. Né? Batismo no Espírito Santo, os irmãos estavam assentados. Você vê, se nós fôssemos seguir os exemplos dos apóstolos, eles estavam assentados, 10 dias orando ali, porque orar, irmãos, pode ser sentado, de pé, pode ser ajoelhado, pode ser com a cara no chão, pode ser de qualquer jeito. Eles estavam assentados e o Espírito Santo foi derramado sobre eles e línguas como de fogo vista na cabeça de cada um deles e eles falavam numa nova língua. Então, Deus dá mesmo. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a evidência é falar em línguas estranhas. Estranhas, nós não entendemos, nós não compreendemos. E o Espírito Santo fala por nós. Então temos que tomar cuidado. O púlpito, irmãos, ele não é palco. O púlpito não é lugar de show. O púlpito é lugar de adoração. É lugar de falar da palavra de Deus. Então muitos trocaram, né? Deixaram de ser luz do mundo para ser estrela em um show. Que era para ser culto, né? Agora, business, né? Usa até a palavra aqui bonita aqui. Negócio, né? Business é negócio. E o que era para ser igreja? Vira o quê? Negócio. Não, irmãos, vamos pregar a palavra de Deus. Ministério é serviço e não ser visto. É uma consequência. Faça o seu trabalho, faça aquilo que o Deus te mandou, que vai chegar para você. As pessoas vão reconhecer e você dê glória ao nome do Senhor, porque é Ele que faz isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Então faça o trabalho, não se preocupe. Faça o trabalho e Deus é que reconhece, né? Por isso que nós devemos sempre deixar que o Senhor Jesus fique no centro. O Senhor Jesus seja o nosso alvo. O Senhor Jesus seja, irmãos amados, a nossa pregação. Que Deus possa nos ajudar, que Ele cresça e que nós sejamos mais e mais, cada vez menores, né? Cuidado com as imitações. Então, lá em Colossenses, capítulo 2, verso 18 e 23, diz: não aceiteis que alguém seja árbitro entre vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância de seu conhecimento carnal. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne.
Ou seja, parece que é, tudo aparenta. Então, cuidado, né? Culto a anjos. Se nós formos lá para Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e 9, não é todo o texto que está aqui, dá mais parte do texto, pois você pode ver com mais clareza. Prostei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele estava lá, o anjo estava mostrando para ele tudo isso, João, né? Estava lá, ele estava mostrando, ele ficou tão assim, pasmo, porque ele estava vendo as coisas que iriam acontecer, o que está no Apocalipse, aquilo que o Senhor estava mostrando para ele através do anjo. Era um anjo, né? Não fala qual, não fala o nome, né? Que eu acredito que anjos deve ter nome também, né? Porque imagina, são bilhões de anjos, imagina se Deus não vai dar. Deus sempre dá, né? Deus é um Deus poderoso, um Deus cuidadoso, né? Ele gosta de cuidar. Então, imagina, mas na Bíblia não aparece nada. Não era Miguel, não era Gabriel, era um outro. E ele estava mostrando. E ele faz o quê? Ele se prostra para adorar, ele fica numa situação tão ali pasmo. Aí o que o anjo responde para ele? Olha, o anjo fala assim, levanta aí, rapaz. Eu sou servo igual você. Já pensou isso, irmão? Aleluia! O anjo dizendo para ele assim, ó, eu sou servo como você, rapaz, eu não mereço adoração, não. Adore a Deus. Então nós temos que tomar cuidado nesse tempo, irmão, pessoas que querem adoração. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é o quê? Se prostrar diante dele. Porque Cornélio era romano, né? Cornélio sabia, ele sabia aqui que era autoridade. Ele vê agora, o anjo veio para ele, também não fala qual. O anjo vai anunciar a ele, manda chamar Pedro. Fala, esse homem é um homem importantíssimo, eu tenho que me declinar diante dele. Pedro fala, não, levanta aí, rapaz. Não é, eu não sou homem como você. Aleluia! Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Aonde essas pessoas, esse evangelho de imitação, está levando as pessoas? A adoração, tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquele cantor. Cuidado, meu irmão, cuidado com a aparência. Culto a anjos, culto a pessoas, culto a personalidade. Cuidado, não é? Parece que é uma coisa sábia, parece pretensa religiosidade, está dizendo aqui Paulo aos Colossenses. Então, muito cuidado, não é? Cuidado, quando você vê, vai analisar se é assim mesmo que deve ser. Porque normalmente não é, né? A adoração deve ser centrada. Lembra que Cristo é o nosso centro. Cristo é o centro da adoração. Cristo é o centro para que nós não possamos perder o autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios, carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, no verso 13 ao 15, vai dizer, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, muito cuidado, né? É leão com pele de ovelha. Ou melhor, lobo com pele de ovelha. Ele é fraudulento, é falso, ele se disfarça, né? Então, cuidado com as aparências. Nós temos um problema com a aparência, o ser humano, não é? Nós temos um problema com a aparência. Então, cuidado com o que você vê, achar que é cuidado. Vai analisar, né? As pessoas se disfarçam, assim como Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é mais, porque ele chamava-se Lúcifer, anjo de luz, né? Era uma beleza estonteante, como diz a própria Bíblia, falando de onde ele ficava, né? E ele ali a sua arrogância, ele quis ser igual a Deus, né? Como Deus. E ele foi deposto. Então, se torna Satanás o nosso inimigo. Inimigo das nossas almas. Inimigo do cristão, né? Inimigo de Deus. Então, cuidado, né? A pessoa se disfarça, parece aquela aparência, vai a fundo, vai olhar, vai verificar, porque são imitações. Cuidado com as imitações.
Por isso estou dizendo, como eu mostrei antes, que tem umas que é muito fácil de ver, tem outras que são sutis, ou seja, difíceis. Vai analisar, vai olhar para a palavra, ver o que essa pessoa está fazendo, para ver se isso é de Deus mesmo ou não. Se disfarça, né? Parece. Muito bem, muita aparência. Então tome muito cuidado com imitações, para não ser enganado com esses falsos apóstolos. Concluindo, a oração renova o nosso altar, nossa vida com Deus. A oração faz com que isso se torne renovado, sempre, né? Por que precisava colocar lenha sempre no altar? Para que o fogo, a lenha, ela se consome. A lenha se consome. Meu sogro, saudoso irmão Jimenez, né? Pastor Jimenez, ele falava para nós que nós nunca podíamos estar no fundo do pote, raspando ali o pote das orações. Nós devíamos sempre ter orações em abundância. Depósito de oração. Por quê? Porque ele falou, tem hora que você não consegue orar. Tem hora que você está numa situação que você está enfermo, que você está numa situação que você não consegue, mas você tem depósito de oração. Então, essa renovação se dá, esse altar que é Cristo, que é o centro. Cristo é o centro, nunca perca isso. Cristo é o centro, não é a nossa igreja, amamos a nossa denominação, amamos a nossa igreja, amamos o nosso pastor, mas o centro é Cristo. Não podemos nunca perder isso, porque Ele que é o centro. Devemos amá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a oração, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos orando, glorificando, exaltando a quem? Cristo, como centro. Né? Mateus 7, 8 vai dizer, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Por quê? Porque nós estamos batendo na porta certa. Temos que bater na porta que é Cristo, falar com Ele, pedir a Ele, falar Deus em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença. Então, Cristo é o nosso centro de adoração, é o nosso altar, não é? Nós não temos um altar, nós não temos lugar. O púlpito não é o altar, onde vai se sacrificar alguma coisa, não. O púlpito é o local que se sai a palavra, se serve a palavra, se ensina a palavra. E é ali que Deus manda a bênção através do púlpito, através daquelas pessoas que estão no púlpito. Mas se não tiver púlpito, Deus fala do mesmo jeito. Aleluia! Fizemos muitos cultos debaixo da mangueira ali na Reforma Agrária. Fizemos culto ali, não tinha nada, só tinha mangueira, nós fazíamos o culto debaixo. Louvamos a Deus, pregamos a palavra, ouvimos a palavra. Então o púlpito é apenas uma questão de convenção para facilitar, para melhorar, que é bom e deve se ter mesmo. Agora, veja bem, depois lá na coisa tivemos vamos usar uma palavra bonita aqui, um upgrade, né? Nós tivemos melhoramos, fomos para uma casa ali de tábua, de sapé, né? E o forro era forrado, tinha antes do sapé, tinha ali caixas de leite, sabe, leite longa-vida? Leite longa-vida era colocado por baixo para não cair água para dentro da igreja. E ali nós glorificávamos, exaltávamos o nome do Senhor. Então não é o local. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, não é aqui e nem em Jerusalém, mas Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então devemos adorar a Cristo na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, para sempre bendito seja o nome do Senhor. Então em qualquer lugar nós podemos oferecer adoração ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça, que Deus te abençoe nesse dia, né? Que a mão poderosa, bondosa de Deus te dê saúde, renove a sua vida, renove o seu altar, que o Espírito Santo fale com você e te dê a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor.
Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer nesta manhã por estarmos na tua presença na Escola Bíblica Dominical. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja, abençoa o pastor Constantino, aos demais pastores, Pai, em nome de Jesus. A tua igreja em Valinhos, Senhor, e no mundo, Pai amado, fica conosco, livra-nos de toda contaminação, dá saúde e restaura a vida espiritual de todos os teus servos, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, Deus em Cristo ajude os irmãos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Cristo, o nosso verdadeiro altar, o centro da nossa adoração. Fique na paz do Senhor.